Vamos falar, sim, sobre os atos de terror em Brasília, provocados pelos bolsonaristas, uma série de atos violentos planejados. A gente não pode deixar de falar, eu estava agora há pouco com o jornalista Jamil Chad, que tem uma visão privilegiada internacional. Não existe silêncio em política. Bolsonaro se calou depois da derrota contra Luiz Inácio Lula da Silva, porque, de uma certa forma, ele também estava planejando essa radicalização dos seus grupos extremistas. Ontem a gente teve uma amostra grátis disso, uma amostra grátis do que eles querem provocar na posse do presidente Lula. Isso aconteceu no mesmo dia da diplomação do presidente, que significa que é o final do processo eleitoral. Bolsonaro está derrotado, não pode recorrer do resultado da eleição, não pode colocar novas ações que questionem o resultado público. O Alexandre de Moraes vai lá e faz um discurso no TSE dizendo que a vitória não foi só do candidato com 60 milhões de votos, eleito pela terceira vez presidente da República, o que é inédito para a história brasileira num regime democrático. O único homem público que chegou a um terceiro mandato foi Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas deu um golpe de Estado pelo Estado Novo para poder assumir a presidência 3 vezes. Luiz Inácio Lula da Silva venceu pleitos democráticos para chegar nesse resultado, e ontem foi o fim da linha para Jair Bolsonaro, a sua primeira grande derrota política e a primeira derrota de um presidente que não consegue se reeleger desde depois que o Fernando Henrique Cardoso deu aquele golpe da reeleição, comprou parte do Congresso e se tornou presidente da República por uma segunda vez. Desde então, todos os presidentes se reelegiam, inclusive Dilma Rousseff, que sofreu um golpe injusto, sem crime de responsabilidade, através de um impeachment fraudulento. Marcou o final da linha de Bolsonaro e assim os seus radicais foram para as ruas. Um suposto indígena Chavante, que não é nem reconhecido pelos próprios Chavantes, foi preso, e esse foi o estopim para os delinquentes bolsonaristas começarem a quebrar carros. Quebraram a delegacia da Polícia Federal e uma delegacia da Polícia Civil na Asa Norte, em Brasília. Foi muito grave o que aconteceu ontem, e eu trouxe aqui um comentarista privilegiado que sempre enche as nossas terça-feiras aqui de bom humor. A gente fez uma entrevista com o neto do Lula na semana passada. Eu vou trazer o Gustavo Mendes sempre que eu puder, porque eu devo ao Gustavo Mendes. Enquanto eu elogio o Gustavo Mendes, ele mete o pau em mim ao vivo, mas a gente segue aqui fazendo essa conversa super bacana. Agradecer o curso de sapateiros de reparos, que vai estar numa live aqui. Boa noite, Pedro e demais camaradas. Aqui, travês, querido. E seja bem-vindo, Gustavo Mendes, o homem mais bonito do Brasil. Seria o deputado mais bonito do Congresso se o brasileiro não fosse tão conservador em Minas Gerais, né, Gustavo? Rapaz, Minas Gerais. Ainda bem que eu tô com Brasília me tirando um pouco da vergonha conservadora de Minas Gerais. Que loucura o que está acontecendo. É patético. Agora a gente precisa entender o seguinte: isso é uma construção de 4 anos de governo Bolsonaro. Aliás, digo mais, eu sempre gosto de lembrar que isso é uma construção de do falecido Aécio Neves, que foi o grande cara a começar esse movimento de incitação ao ódio, e eles... mas aí o falecido Aécio Neves deixa, né, essa vida, vai morar com Deus, e aí eles se agarram no primeiro imbecil covarde que aparece, que é o atual presidente derrotado da República, o Jair Messias Bolsonaro. Agora, cara, o que está acontecendo em Brasília é muito grave, o silêncio do presidente é gravíssimo, essas pessoas precisam ser punidas. Esse fenômeno de não aceitar a vitória, a gente nunca viu isso, desde a nova redemocratização. Isso é absurdo. Então é bom que se fique atento. É lógico que é uma tentativa evidente, claríssima, de tentar prejudicar a posse do presidente Lula, para que as pessoas fiquem com medo de ir a Brasília, ir à posse, entendeu? Acho que a posse será lindíssima, mas a gente teme agora porque
agora eles têm a conivência do presidente, porque o presidente derrotado ainda é o presidente. Até o dia 31 ele é o presidente. Ainda ele é o presidente. A gente sabe que isso daí é financiado por gente grande. Gente tão absurdamente endinheirada que eles conseguiram construir um índio fake. A gente é o primeiro caso de o Bolsonaro, que odeia indígena, que odeia os indígenas, fez de tudo para destruir, para reduzir aldeia, área de preservação, fez de tudo para isso. Agora, no final, arrumou o seu indígena de estimação. Ele tinha um preto de estimação, agora tem um indígena de estimação, e a gente não entende o tamanho do absurdo de crueldade que chega a mentalidade de Bolsonaro, que só não é pior que os seus seguidores imbecis. E eles são pequenos, mais barulhentos, e agora andam com coquetel Molotov. Precisam ser presos urgentemente. Tem que ter prisão, tem que descer o cacete. A esquerda, inclusive, nesse momento, a gente tem que apelar mesmo para a legalidade e para a polícia. Eles precisam sofrer as sanções da lei. Só para dar uma informação, Gustavo, antes da gente ver o vídeo aqui deles derrubando um ônibus, que é absurdo. O Cacique Sererê é o indígena bolsonarista preso a mando de Alexandre de Moraes. Vou ler um perfilzinho dele curto aqui. José Acácio Sererê Chavante é o pivô dos ataques à sede da Polícia Federal em Brasília nesta segunda. Aconteceu na noite e na madrugada. O cacique bolsonarista foi preso e, em resposta a um grupo de cerca de 200 apoiadores do presidente, tentou invadir o prédio da corporação na Asa Norte. O indígena é filiado ao Patriotas e, em 2020, foi candidato a prefeito de Campinápolis, em Mato Grosso, município que fica a 658 quilômetros de Cuiabá. Na ocasião, o cacique teve somente 689 votos e não foi eleito. Ele se apresenta como pastor evangélico e missionário da Associação Indígena Omoré Dum Iuê. Cacique do povo Chavante, Sererê ficou famoso no início dos atos golpistas que contestam a vitória de Lula na eleição. Ele participa das manifestações sem camisa e com o corpo pintado e costuma ser filmado criticando Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e alegando fraude na disputa eleitoral. O cacique bolsonarista foi preso por determinação de Moraes, que atendeu um pedido da PGR. A decisão diz que ele participou de diversos atos golpistas em Brasília, como em frente ao Congresso Nacional e no hotel onde estão hospedados Lula e Geraldo Alckmin. Segundo Moraes, Sererê Chavante também convocou manifestantes armados para impedir a diplomação do presidente eleito e seu vice. Após a sua prisão, terroristas bolsonaristas depredaram pelo menos 8 carros que estavam estacionados próximos à sede da PF e os vândalos atiraram pedras, paus e rojões contra o prédio e agentes da corporação. Outra nota que eu preciso dar para vocês é que a Jovem Pan está dizendo que foram esquerdistas infiltrados que fizeram isso aqui, Gustavo. Vamos ver aqui na tela. Que é esse bando de terrorista. É terrorismo doméstico isso aqui, gente. Os Estados Unidos já tem esse problema com a extrema-direita de lá. A gente está trazendo para cá. Olha só. Olha lá. Olha isso. Eles engancham o ônibus e, tipo, a polícia só atira agora, Gustavo. Não, teve conivência da polícia de Brasília, é possível. Não tem o que falar. Não tem o que falar. E é importante a gente lembrar também... E é importante a gente lembrar que a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, tentou impedir os eleitores do Lula de votarem no segundo turno. Então tem uma coisa muito séria, Gustavo, eu queria te colocar para você fazer o seu comentário aqui. Eu estava falando até num grupo fechado que eu faço parte, acho que você está nele também. O pessoal lembra muito do Bolsonaro porque ele exaltou o brilhante Ustra, lembra das relações dele com militares, mas a força do Bolsonaro autoritária, ela sempre esteve com a polícia. Entre os militares, desde a ditadura militar, o Geisel considerava o Bolsonaro um militar de merda. Ele saiu da corporação escorraçado de lá para virar vereador e depois deputado. O Bolsonaro ganha voto e se reelege deputado várias vezes
quando ele vai apoiar, isso está no podcast da Juliana Dalpiva na segunda temporada sobre a formação das milícias do Rio. Ele apoia o massacre do Carandiru aqui em São Paulo e se aproxima da PM aqui de São Paulo. Ele apoia motins dos policiais militares no Rio de Janeiro. O forte do Bolsonaro, que é daí que vem a relação dele com a milícia, com o Adriano da Nóbrega e o Queiroz, é policial e policial matador. Sim. É daí que vem essa relação dele. E isso que é preocupante, que eu estava até conversando com você antes da gente começar. Ele está pegando as forças policiais e, com a conivência delas, botando um bando de golpista para ocupar o quartel. Não, a gente tem vazamento de áudios de grupos aí, e isso e assim, a gente fica de mãos meio que atadas e assistindo perplexos a isso tudo, porque a gente está vendo vários áudios de pessoas, e é sempre a mesma repetição, de pessoas ligadas a policiais que trabalham, que estão nas ruas. Teve manifestante aí, policial que tem autorização para andar armado, que pode andar armado, indo contra o presidente Lula, ameaçando ele. Até quando a gente vai fingir que esse problema não existe? Até quando? Foi muito engraçadinho, a gente riu das chuvas, a gente riu dos caras fazendo o hino nacional pro pneu, mas acabou a graça, né, gente?